Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Nós falamos agora há pouco em doce. Quando você ouve falar de diabetes, acha que é só evitar doces que está tudo bem? Então é bom você pensar um pouco mais sobre esse assunto e o dia de hoje é uma boa chance para fazer isso. É que estamos no Dia Mundial do Diabetes, data criada pela Organização Mundial da Saúde para dar uma resposta ao aumento dos casos da doença. Só no Brasil, 20 milhões de pessoas têm diabetes, cerca de 10% da população, e a metade nem sabe que tem a doença. Exato, mas o que é o diabetes? É uma doença que o corpo não produz insulina ou não consegue usar adequadamente a insulina que produz. A insulina é um hormônio do pâncreas que abre as células para receber glicose, a fonte de energia do nosso corpo. Com o diabetes, a glicose, em vez de entrar nas células, fica nadando, por assim dizer, na corrente sanguínea. E aí é que está o perigo. Muita glicose no sangue causa um monte de problemas. Vamos aí a alguns deles. Ataque cardíaco e derrame cerebral por causa do entupimento de veias e artérias, insuficiência renal pela destruição das estruturas que filtram o sangue, cegueira pelo comprometimento dos vasos na região da retina, amputação de pé ou perna pela destruição de nervos que acusam a existência de algum ferimento nesses locais e por aí vai. E diante de tanto problema, é bom voltarmos à provocação que lançamos no começo do Dedo de Prosa. Prevenir o diabetes não é só evitar o que tem açúcar. Também é preciso cuidar da alimentação e fazer exercícios físicos para controlar o peso e jogar para escanteio o acúmulo de gordura. E é exatamente o tecido gorduroso que dificulta a ação da insulina no corpo. Além disso, é preciso ficar atento se alguém da família tem diabetes, já que o fator genético exerce forte influência. Bom, até aqui nós falamos do tipo de diabetes em que o pâncreas produz insulina, mas o hormônio não consegue manter sob controle o nível de glicose no sangue. É o diabetes tipo 2. E também existe o diabetes tipo 1, que é a falta de produção de insulina. Nesse caso, a pessoa tem que injetar no corpo a insulina necessária para jogar a glicose para dentro das células. O tipo 1 geralmente se manifesta na infância e não tem ligação com excesso de peso. Daí porque recebe o nome de diabetes juvenil. Bom, então é isso. Se você não tem ideia de como andam os níveis de açúcar no seu corpo, aproveite este Dia Mundial do Diabetes para marcar uma consulta ao médico. Ele provavelmente vai fazer um teste na hora, aquele chamado de exame de ponta de dedo, para saber como é que está a sua glicose. E dependendo do caso, vai prescrever exames mais detalhados, como o de glicemia em jejum ou o teste de curva glicêmica, para tirar a prova dos 9. Mas não precisa ficar assustado nem riscar totalmente os doces de sua vida, não. Se você ficar ligado na prevenção e tomar alguns cuidados, como ter uma boa alimentação, fazer atividade física, aquilo que a gente falou no Dedo de Prosa de hoje, você vai aumentar muito as chances de não desenvolver o diabetes. Então, falando hoje aí sobre o diabetes, a gente tem inclusive uma entrevista no Conexão de hoje ainda que o Tiago vai fazer com uma doutora, a doutora Aline, para a gente debater mais, saber mais a respeito do diabetes. Essa entrevista acontece logo mais às 8h40 e você não pode perder. A série Senado, a história que transformou o Brasil, foi lançada no edifício do Interleges, no Senado, uma produção conjunta das TVs Senado e Cultura, em comemoração ao bicentenário do Senado Federal. A série de 7 episódios estreia nessa sexta-feira, também conhecida como Amanhã, 15 de novembro, na TV aberta. Para falar sobre o lançamento da série Senado, a história que transformou o Brasil, nós convidamos a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, a jornalista Érica Seolim, está com a gente ao vivo aqui. Érica, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado e no Conexão. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Gesiel, bom dia, Tiago, e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Érica, o que é que o espectador vai encontrar nesses 7 episódios da série Senado, a história que transformou o Brasil? Fala pra gente. Vai encontrar, acho que um pouco aí da própria história, sabe, Gesiel? Porque às vezes a gente vê o Senado como algo tão distante da gente, os políticos lá, e esquece que nessa casa saem as leis que mudam a nossa vida, que garantem saúde pública de qualidade, educação para todos, as leis trabalhistas, o piso da enfermagem, que foi tão importante ali na pandemia, a situação que os enfermeiros viveram. Então essa série ela vai mostrar como funciona o Senado e como ele trabalha durante esses 200 anos de história para poder atender às mudanças que a sociedade quer, que ela reclama, e como é que isso acontece ali nos bastidores, na opinião de historiadores, especialistas, senadores. Tem muita gente que vem contando essa história de um jeito rápido, porque é uma linguagem de cinema com muita qualidade. A gente, nessa parceria com a TV Cultura, contou ali com a direção do Luiz Bolognese e da Laís Bodansky, que são 2 diretores já conhecidos no mercado de cinema, então trazem um jeito bonito, interessante, de entretenimento para todo mundo ter aula. Imagina você ter aula se divertindo, é um pouco disso que todo mundo vai poder encontrar nessa série. Agora, 200 anos de Senado, ou seja, Érica, conteúdo não falta. Eu queria saber como é que foi o processo de produção dessa série, a curadoria de assuntos, como trabalhar, porque quando a gente vai olhar a história do Senado, a gente tem muita coisa para ver. E como que vocês conseguiram condensar essa maçaroca de conteúdo numa série que fizesse sentido para quem vai assistir? Foi bem desafiador. Nós, além da própria equipe da TV Cultura, aqui no Senado nós trabalhamos em conjunto com o arquivo do Senado e com a equipe da TV Senado, levantando todos os temas que fossem pertinentes para o cidadão e que nós tivéssemos bastante material para que todos pudessem entender o Senado Federal. E aí nós levantamos temas principais para esses 7 episódios. Então, o primeiro episódio da série, ele vem falando sobre essa relação entre o Senado e a representação popular e a história do Legislativo sendo fechado 18 vezes. Como é que isso aconteceu? A importância da democracia. Nós temos um segundo episódio que vai trazer a questão racial. Então, todas as leis importantes para a inclusão racial, o Estatuto da Igualdade Racial, desde a escravidão até os dias atuais. Um terceiro episódio falando aí da igualdade de gêneros e o enfrentamento da violência contra as mulheres. No quarto episódio, nós entramos na questão da educação, como ela se tornou universal e gratuita para todas as pessoas. No quinto episódio, as relações de trabalho, né? A carteira trabalhista, a gente está sempre conversando sobre isso. Nós temos agora a discussão aí do regime 6x1. Então, como isso veio acontecendo. Nós temos o sexto episódio falando do meio ambiente, as questões climáticas. Aprovamos no Senado ontem, por exemplo, o mercado de carbono. Então, como que a gente chegou até essa discussão hoje? E, por último, o olhar para o futuro, quais são os desafios que nós temos, como que a legislação que protege a infância foi sendo trabalhada e o que a gente pode esperar para o nosso país, o Senado, que ele pode fazer pelo nosso país. Agora, essa série, Érica, é uma série, claro, será uma fonte de entretenimento, mas também de muito conhecimento, e eu fico pensando aqui como ela poderia ser usada, e com certeza será, nas escolas, nas universidades. Está sendo pensado uma maneira de levar esse conteúdo que é riquíssimo, que está muito bem feito, para que as escolas possam usar essa produção também na difusão do conhecimento e da história do Senado, claro. Ainda ontem, nós do lançamento justamente para montarmos uma estratégia junto com o programa Jovem Senador, que é uma rede que nós já temos com escolas públicas de todo o Brasil, para podermos facilitar esse acesso que a gente produz, já é de livre reprodução para a escola, para a universidade, para
evitar isso. Então já saímos com essa ideia de fazer uma corrente com as secretarias de educação, outras escolas que tenham interesse. Nós publicamos o teaser da série no YouTube da TV Senado e várias escolas já estão ali também perguntando como posso ter acesso, e a gente vai fazer esse contato pelo stream. Podem nos procurar, nossos contatos são públicos aqui na página do Senado, que a gente vai fazer essa ponte para que todo mundo possa receber na escola e baixar e discutir a série, que vale a pena. Queria aproveitar a sua presença aqui também no Conexão, Érica, e falar um pouquinho também sobre o grande sucesso que foi a cobertura da Rádio TV Senado, Rádio TV Câmara, uma produção conjunta, uma cobertura conjunta do evento da semana passada, do P20, um grande desafio, e que a Secretaria desempenhou mais uma vez com muito garbo. Fala um pouquinho sobre essa cobertura que já deixou saudades, né, Érica? Já, e a gente precisa mesmo estar sempre trabalhando em conjunto, né, Senado, Câmara, nesse pool de rádio e TV, para levar a informação do melhor jeito, com todos os jeitos, aliás, para a população. E o P20 ele é muito importante porque ele antecede o G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, com todos os presidentes. Então, o que as maiores políticas do mundo estão pensando sobre evitar a pobreza, combater a pobreza, a questão do meio ambiente, a governança global, né? A gente perdeu aí o contato com a Érica Ciolin. Pediria então que a nossa produção fizesse mais uma vez o contato. Aí tivemos um problema com relação à linha telefônica e nós estamos conversando com a Érica Ciolin, jornalista Érica Ciolin, ela que é diretora da Secretaria de Comunicação do Senado. E ela conversava com a gente exatamente sobre o lançamento da série Senado, a história que transformou o Brasil. Essa série foi lançada no edifício do Interlégios, no Senado, no dia de ontem, e é uma produção conjunta das TVs, TV Senado e TV Cultura, uma comemoração aí ao bicentenário do Senado Federal, uma série de 7 episódios, e o primeiro episódio estreia amanhã, sexta-feira, 15 de novembro, na TV aberta. Um episódio que traz a história do Senado, uma série de episódios que traz a história do Senado contado de uma maneira assim muito boa, muito didática e muito criativa, com a presença de profissionais que já trabalham já no cinema há bastante tempo. Então a gente convida você para que você possa estar também assistindo essa série. Ela estreia amanhã, 15 de novembro, na TV aberta, TV Senado, TV Cultura, e será uma grande oportunidade de você conhecer cada vez mais tudo aquilo que acontece aqui no Senado Federal. Estamos com dificuldade com relação à questão, vamos ver se a gente consegue entrar em contato novamente com a jornalista Érica Ciolin, para que ela possa completar aí o raciocínio e convidar você para assistir essa série. Érica, perdemos o seu contato, mas voltamos agora, e eu gostaria que você terminasse o seu raciocínio e também convidar todas as pessoas, nossos ouvintes, a tomarem conhecimento dessa série, essa estreia que acontece na TV aberta amanhã. Pode falar, Érica. Bem, Gesiel, eu não sei exatamente onde nós perdemos aqui, né, o contato, mas a nossa preocupação é sempre essa, é levar o Senado de todas as formas, seja por entretenimento, seja pelo jornalismo, para o cidadão conhecer a história do parlamento e poder continuar aí brigando pelos seus direitos, entendendo como os seus deveres estão trabalhados. Todos assistirem no dia 15 essa série, que vai estar na TV Senado a partir das 21 horas, às 22 horas na TV Cultura, e vai para o stream também da Cultura Play. Então, se você não conseguir vir lá na TV Senado quando for estrear, pode ir lá no Cultura Play a partir do dia 17 de novembro, que a série também vai estar lá. Érica Ciolin, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Agenda do Senado. Com o decreto de ponto facultativo no Senado, em virtude das explosões de ontem na Praça dos Três Poderes, a agenda de hoje no Senado será remota.
Exatamente às 15h, a Comissão Temporária Externa para acompanhar o enfrentamento da calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul se reúne na Assembleia Legislativa Gaúcha, em Porto Alegre, com autoridades para apresentar o resumo dos trabalhos da comissão. E para acompanhar os trabalhos legislativos, você pode acessar senado.leg.br/atividade. Isso atualizando ainda a agenda, estava prevista para hoje às 9h da manhã uma reunião de líderes. Essa reunião de líderes foi cancelada. Neste Dia Mundial do Diabetes, vamos falar de alimentação. O que comemos é um fator fundamental para a prevenção e o controle da doença, que afeta mais de 10% da população brasileira. Para falar sobre esse assunto, convidamos Aline Kissack, que é nutricionista, pesquisadora e mestre em nutrição genética. Aline, muito bom dia, seja bem-vinda ao Conexão Senado. Bom dia! Aline, bom dia. Eu queria saber de você, primeiramente, Aline, quais são alguns alimentos essenciais para a prevenção e para o controle do diabetes? Bacana. Esse é um tema muito importante, né? Como você estava mencionando nessas estatísticas. Então, a primeira coisa é para a gente poder prevenir. É sempre muito melhor cuidar do problema antes que ele apareça do que tratar todas as consequências que impactam aí a nossa vida, né? Então, a primeira coisa é a gente começar do básico. A alimentação do saudável, do famoso prato colorido, a gente ter mais fibras, mais frutas, usar o azeite de oliva como base ali da gordura que a gente usa para cozinhar, mas sabendo diferenciar qual que a gente usa para aquecer e qual que a gente usa cru, né? Ou seja, em cima da salada ou por cima de uma sopa, porque o azeite, ele tem esse poder magnífico de ajudar a proteger a saúde do coração, inclusive a parte da diabetes, que está inclusa nessa área, né? E o azeite, se a gente for olhar na embalagem, tem uma parte escrito acidez. Se essa acidez for 0,5 ou 0,4, a gente pode usar ele para aquecer. Ninguém vai fritar também a batata frita para ser orgulho da Nutri, né? Mas a gente vai poder usar ali para refogar um alho, uma cebola, fazer o arroz, fazer o ovinho, né? O peixe. Então, se for 0,4 e 0,5, pode aquecer. Se for menor do que 0,3, a gente vai usar ele cru, sem aquecer. Então, essa parte saudável que nós temos aqui, ela previne, né, que a gente gerencie esse peso, porque a obesidade é uma das grandes causadoras do diabetes tipo 2, mas depois a gente vai para a parte um pouco mais avançada, que nós temos os alimentos terapêuticos, que vão conseguir ter uma propriedade mais medicinal, vamos dizer assim, na nossa saúde. A gente tem tempinho para falar deles? Com certeza, pode seguir. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente pode começar a comer mais é a parte de morango, goiaba, kiwi, que são alimentos que eles não dão esse pico chamado, né, de pico de insulina no sangue da gente. Sem esse pico, o nosso corpo ele não fica cansado, não fica com o metabolismo devagar para processar a parte dos açúcares, porque a gente sabe que a alimentação é muito além dos nutrientes, né? É cultura, é prazer, é entretenimento, é o bolinho da avó, é o almoço do domingo em família, que tem uma lasanha. Então, se a gente vai permitir a entrada desses outros alimentos que não são super saudáveis, né? A gente pode, no restante do nosso dia a dia, colocar essas frutas que vão dar uma segurada. A própria parte da chicória, que é ótima de comer de noite, pode ser refogadinho na salada, que ajuda a dormir melhor, principalmente se a gente usar tomilho para temperar, porque o tomilho e a chicória vão fazer com que os nossos hormônios durante o sono fiquem reguladinhos para diminuir a chance do diabetes também. Muito bem. E a Aline tem uma pergunta que todo mundo sempre quer fazer, que é a seguinte: quem tem diabetes pode comer um docinho de vez em quando? Legal essa pergunta. O que a gente sempre vai usar de estratégia é após uma refeição que tenha proteína e fibra, ou seja, a proteína ali do franguinho, da carne, do peixe, do ovo e a fibra de preferência das folhas verdes escuras.
Então é muito melhor comer esse docinho depois do almoço do que comer ele sozinho no meio da tarde, só com um cafezinho, que não vão ter esses capacetes protetores como a proteína, a fibra e a gordura do bem para dar uma segurada. Bem, e Aline, o que você tem a dizer sobre os alimentos chamados diet e os alimentos chamados light? Boa pergunta. Essa parte do diet, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele não está com açúcar, mas ele tem adoçante, tem que ver se a gente não está usando adoçante artificial. Hoje em dia as pesquisas já evoluíram e viram que o problema não é só o açúcar, que vários adoçantes, apesar de não ter carboidrato ou não ter a parte de caloria, eles ainda assim vão mudar as bactérias boas no nosso intestino e vão gerar problemas na diabetes. Então, se for usar adoçante, prefira os que estão escritos estévia, talmatina e eritritol. Só que dentro dessa parte do diet, para manter a textura, quando eu tiro um ingrediente como açúcar, normalmente eles têm que colocar mais gordura. Então, cuidado, porque os alimentos diet, mesmo sem açúcar, eles são ricos em caloria. Se a gente está pensando na obesidade ou no sobrepeso, que também causa a parte de diabetes, o diet não vai ser interessante. Então, prefira mais alimentos naturais e fazer as receitas com os ingredientes que a gente sabe os nomes e não ler ali no rótulo e ver um monte de coisa esquisita, do que só achar que é diet, que está tudo resolvido, eu posso comer a caixa de paçoquinha inteira. Certo. E outra questão também, o diabético, ele pode consumir bebida alcoólica de forma moderada? Não existem limites seguros de álcool, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do moderado. Principalmente porque o álcool ele se converte, né, em açúcar dentro do nosso corpo. Na verdade, tecnicamente, nessa palavrinha do carboidrato, mas para ficar mais fácil da gente entender. Então, esse álcool ele tem que também ser assim, o mínimo, e se for tomar sempre o estômago forrado de uma comida que foi saudável, de preferência alguma que tenha proteína junto. Então, assim, o mínimo possível, e se for preferir o vinho do que os destilados. E, Aline, chegou agora uma dúvida aqui da nossa ouvinte Sônia, lá de Teresina, capital do Piauí. Ela pergunta sobre quem toma anticoagulantes. Tem alguma orientação especial quanto a isso? Tem, como anticoagulante é para a gente proteger de não dar trombo, infarto, AVC, principalmente no paciente com diabetes, que essa textura do sangue, né, ela está um pouco mais grossa, vamos dizer assim, em termos mais fáceis de entender. Nós temos que proteger com vitamina C e vitamina E, que é quem vai ajudar, se formar algum trombo, ele estiver pequenininho, não deixar ele continuar desenvolvendo. Outra forma também de ter essa proteção é através da beterraba. Então, tomar suco de beterraba com gengibre ou com canela e acerola é uma mistura super terapêutica para quem tem problemas de saúde do coração. E quando a gente estava falando de vitamina C e vitamina E, que protegem, né, para não deixar ter essas consequências, a C a gente tem na acerola, sendo que a acerola super brasileira, é legal da gente usar mais, pode ser através da polpa também. E essa acerola vai ter essa capacidade de também não ter muito carboidrato nela, como, por exemplo, na banana, na manga. Agora, a vitamina E é através das castanhas. Se puder preferir, principalmente as nozes e as amêndoas, são as melhores voltadas para diabetes e saúde do coração. Ok, Aline, então, para a gente encaminhar o encerramento aqui, quais seriam as dicas que você teria a passar para quem quer evitar o diabetes? Primeira coisa, vamos comer com mais prato colorido, o máximo que vocês puderem, das frutas estarem inteiras. Então, se vai comer laranja, a laranja inteira, não é só o suco de laranja. A gente ter mais variedades de frutas ao longo do dia, ao invés de só banana e maçã. Então, aproveite as frutas que estão na época. Ter pelo menos 2 pratos de salada no dia, de preferência ali almoço e jantar. Usar 4 colheres de sopa de azeite de oliva ao longo do dia. Isso está contabilizando o que a gente usa para o preparo da comida. E principalmente a gente cuidar do sono e fazer atividade física, porque é durante o sono que tudo regula.
Então também tem várias estratégias que a alimentação pode ajudar no sono, mas caprichar de pelo menos ter um chazinho ali de capim-limão, de passiflora, camomila, mulungu antes de dormir, já que no sono que a gente vai controlar todos os hormônios que previnem a diabetes, e a atividade física para a gente gerenciar esse peso, já que a obesidade é um dos primeiros causadores da diabetes. Tá certo. Nutricionista, pesquisadora e mestre em nutrição genética, Aline Kissack, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um ótimo dia.